Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou ensinar para vocês sobre o uso do software ImageJ para a gente fazer análise de imagens, né? Então análise de partículas, análises bidimensionais de partículas para que nós façamos então a determinação, por exemplo, do diâmetro de Ferret. Mas vocês podem fazer outras análises usando esse software. Inclusive eu vou mostrar algumas outras funcionalidades que ele tem. Primeiro passo. Aqui então, pessoal, com a pasta onde se encontra o arquivo do software, a gente dá um duplo clique aqui no aplicativo, né? E vai abrir então o software. Na verdade, o ImageJ ele é só uma barrinha de ferramentas, ele não é um software pesado, né? Bem tranquilo de mexer. A gente precisa abrir pelo software a imagem, então a gente vem aqui em File, então vai abrir a imagem que eu quero analisar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ensinar o software, né? Calibrar ele para que ele saiba qual é a escala de tamanho que a gente tem, né? Para ele comparar então as partículas com essa escala. Então a gente insere primeiro um comprimento de reta, né? Eu vou colocar aqui do 14 ao 18, então eu vou clicar bem aqui em cima, ó, na barrinha da régua onde tem 14, até o 18. E aí vai ficar bem retinho aquilo ali, ó. Ele tem que ficar bem alinhado com 18 e não pode ter nenhum degrau na minha linha amarela ali, ó. Vejam que assim ele cria degraus, ó. Quando ele não tem degrau é sinal que ele está 100% alinhado, tá? Bem retinho. Coloco bem em cima da barrinha do 18 e aí, se eu precisar ajustar, é só clicar aqui com a mãozinha, ó. E aí a gente vem no Analyze, Set Scale, e aí se abre essa janela aqui, ó. Aquela medida entre 14 e 18, ela tem 1164,01 pixels, mas a minha distância conhecida, aquilo ali vale 4 centímetros. Então eu preencho 4 aqui na distância conhecida, e aí aqui a gente preenche a unidade, ó, que no meu caso seria centímetros. Então eu vou dar um OK. O que é importante quando a gente vai fazer essas análises aqui, né, para as partículas? A gente precisa ter essa referência, essa nossa escala. Então, normalmente se usa uma régua, em alguns casos se usa uma moeda, uma cabeça de alfinete, e aí a pessoa vai medir essa cabeça de alfinete, vai medir a moeda, ou tem a própria régua para fazer a imagem, né? Então, fica a critério da pessoa como vai ser usado isso, mas é bem importante que a gente tenha essa referência. E a referência ela tem que estar no mesmo plano da imagem, né? Se eu tiver com uma régua muito acima desse meu caso, que são grãos de feijão, ou muito abaixo, a medida na imagem não vai corresponder. Então aqui eles estão em cima de uma superfície lisa, os feijões, e a régua foi colocada em cima da mesma superfície. Então a gente tem a referência aí nas mesmas dimensões. Agora que nós ensinamos já para o software que uma medida daqui até aqui vale 4 centímetros, eu posso medir qualquer um dos grãos. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu quero medir daqui até aqui o comprimento dele, mas vamos supor que eu errei. Eu cliquei lá fora. O que a gente faz? Aproxima aqui e surge uma mãozinha ali, ó. E aí essa mãozinha a gente consegue ajustar. Essa medida que eu quero fazer, então a gente ajusta ali, faz a medida. E aí vai surgir uma janela aqui, que vai compilando então as nossas medidas. Ó, a gente tem área, tem média, valor mínimo, máximo, o ângulo e o comprimento. Nesse caso, o nosso interesse é no comprimento. Então, esse grão de feijão aqui tem 1,47 centímetros. É algo bem plausível para nós, né? Se isso daqui mede 4 centímetros, daqui do 14 até o 18, isso daqui tem um pouco mais de 1 centímetro, né? E tem menos de 2 centímetros, olhando ali pela nossa escala. Então é isso que o software faz, ele compara o número de pixels que essa imagem ocupa na tela com a quantidade de centímetros, né? De referência que a gente estabeleceu. Eu posso fazer medida desse outro aqui também, ó. Então daqui até aqui, e aí a gente vem, faz a análise, faz a medida, e ele vai compilando os dados na mesma tabela também. Então eu posso querer medir para o diâmetro de Ferret. A gente faz duas dimensões, né, características dessa partícula. Como é uma imagem bidimensional, a gente faz o comprimento e faz
a largura. Então a gente faz aqui, analisa de novo, então a gente teria 1,468 a maior medida e 0,796 a medida menor. Então com esses dados a gente consegue calcular o diâmetro de Ferret. A gente tem alguns autores propõem medidas de esfericidade também a partir de imagens bidimensionais. A gente consegue determinar qual é o alongamento de partículas. Tem alguns fatores de caracterização de partículas, então, que vão ser obtidos, que podem ser obtidos a partir de imagens bidimensionais. A gente pode ter, né, para materiais circulares, por exemplo, né, o caso de algumas colônias de bactérias, alguns micro-organismos que são circulares, a gente pode querer determinar o tamanho, né, um tamanho circular, e aí a gente vem, insere o círculo, né, do mesmo jeito, faz a análise, e aí daria a característica aqui, a área, ó, aquele círculo ali, ele tem 1,304 centímetros quadrados. A gente consegue ajustar, ó, faz uma elipse, dá para arrastar isso aqui também, ó. Só que vejam que nenhuma elipse, né, nem o círculo, nem a elipse se ajustam para o caso de um feijão, por exemplo. Então eu não consigo determinar a área desse feijão usando o círculo. Mas para isso a gente tem uma outra ferramenta no software. Vamos supor, eu quero medir a área desse feijão aqui. Então o que a gente faz? Faz um clique e aí vem inserindo pequenos segmentos de reta. Então, ele não precisa ficar exatamente ajustado no começo, mas é importante que vocês insiram segmentos de reta pequenos, né? Que aí a gente consegue fazer o ajuste para ter uma resolução melhor na medida, ó. Então, a gente vai ajustando, depois com a mãozinha bem na borda, né? No perímetro desse grão de feijão. E aí a gente vai conseguir depois determinar a área. E aí com isso aqui seria uma área projetada, né? Porque a área que a partícula projeta no plano, não a área superficial. Isso é bem importante de se falar. A gente faz a análise e a medida, ó. Esse grão de feijão aqui tem uma área de 0,703 centímetros quadrados. A gente pode fazer isso para outros grãos. Eu posso carregar isso daqui para outro lugar, fazer a medida, né? Vou ajustando nesse aqui. Faz análise, ó, ele vai mudar o valor porque a gente mudou, né, a posição. E a gente pode ir fazendo isso para todos eles. Uma outra medida que é valiosa, bem interessante que esse software vai fazer, é medidas de ângulo. E aí essa é a ferramenta de ângulo. Eu posso medir o ângulo desse feijão aqui com a régua, né, por exemplo. Então eu insiro aqui em cima da régua uma linha, deixo ela bem retinha. E aí depois eu insiro aqui no feijão. Faço a análise, a medida, e ele vai dar um ângulo aqui de 40,601 graus. Mas eu não preciso usar só em relação à minha referência, né? Eu posso medir o ângulo entre esses dois grãos de feijão aqui, ó. E a gente faz a análise, a medida, e acha que entre esses dois grãos aqui existe um ângulo de 120 graus, por exemplo. Então vocês podem fazer diversas medidas, né? Usar isso para ângulo de contato, né? Para medidas de hidrofobicidade, para tamanho de colônias de bactérias, para medidas de diâmetro, de comprimento, de partículas, enfim, né? Os usos são infinitos. Os dados separados por vírgula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.